Então, pessoal, essa é a bolsa que eu vou passar para vocês hoje, o tutorial completo. Eu usei fios que eu tinha aqui, né? Então é interessante para a gente também aproveitar as nossas sobras de fios. Eu olhei para essas cores, né? Esses tons pastel, os color candy, que são esses tons bem suaves. E me lembrou marshmallow, sabe? E aí eu disse, não, eu vou fazer uma bolsa, né, com essas tonalidades, uma versão da bolsa Dila, que é uma bolsa, né, muito simples de ser feita. Básicos, né, os pontos básicos do crochê, que são os pontos baixos, e a gente pode criar bolsas muito diferentes dentro de um mesmo modelinho, né, a gente variando as cores. Então, eu vou passar esse tutorial. Eu fiz, né? Eu teci essa bolsa com fio de malha premium da Fisher. Então, tem as tonalidades. Eu vou ver se encontro, né? As cores bem certinhas para vocês, né? Mas vocês podem usar as cores que vocês quiserem. Então, vocês podem brincar com as cores aí também, ou fazer a bolsa toda numa tonalidade só, né? Então, é isso, pessoal. Usei agulha 5 milímetros porque eu gosto, né? Que eu queria um resultado assim bem estruturadinho. Eu gosto quando a bolsa fica bem firmezinha. Então é isso, pessoal. Vamos para o passo a passo. Nós vamos dar início ao nosso projeto fazendo 20 correntinhas. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok? Agora nós vamos trabalhar a primeira carreira nesses nozinhos aqui de trás, ok? Então, um ponto baixo em cada nozinho desses, ok? Até o final da carreira, fazendo sempre no nozinho aqui de trás. Chegamos então aqui no último nozinho, vamos fazer o nosso último ponto. Temos aqui então 19 pontos. Agora nós vamos fazer um ponto de virada, viramos o trabalho e nós vamos trabalhar aqui pontos baixos entre, né, esses nozinhos aqui. Então, primeiro ponto baixo aqui, depois aqui nesse espaço, aqui neste outro, sempre nesse espaço aqui. E assim, pessoal, nós vamos trabalhando algumas carreiras. Sempre quando nós chegarmos no final da carreira, a gente faz um ponto de virada e, né, reinicia o trabalho novamente. Então, todo o corpo da bolsa vai ser tecido em pontos baixos, ok? Eu estou usando agulha 5, se você quiser usar uma agulha 6, se você tiver uma tensão de ponto um pouco mais apertada, eu vou, né, eu estou, aliás, trabalhando com agulha 5, né, para ficar uma bolsa bem estruturada. Então, fazemos um ponto de virada e continuamos assim, pessoal, né? Vamos fazendo, então, tecendo desse jeito, por algumas carreiras. E aí, eu volto com vocês, ok? Então, pessoal, finalizamos nessa primeira etapa. Aqui nós temos, então, 36 carreiras, cada nozinho corresponde a 2 carreiras. Agora, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos ao redor de toda essa peça, né? Então, como é que nós vamos fazer? Aqui nós fizemos o último ponto, né, do nosso cantinho aqui. Agora, nós vamos fazer mais um ponto, que é o ponto de virada do trabalho, ok? E onde é que nós vamos fazer os nossos pontos aqui? Nós temos aqui no meio, né, entre esses nós aqui, nós temos aqui, né, esse espacinho e temos também esse espaço aqui no meio em direção aqui ao nó, né? Então, nós vamos fazer um ponto nesse espaço, né, entre um nó e outro, e também vamos fazer no meio aqui, onde tem os nozinhos. Então, nós vamos trabalhar desse jeito.
sempre pegando nesses dois, né, nesses dois lugarzinhos. Então, entre essas duas, né, alcinhas que nós temos aqui, a gente faz então um ponto baixo e também no meio aqui, pessoal, ok? Então, entre as duas alcinhas e também aqui no meio. E assim a gente vai fazer até chegar nessa ponta aqui, que nós vamos ter que fazer o canto, né? Então, nós vamos ter que fazer um aumento. Então, nós vamos fazendo assim até chegar, né, no próximo canto, na próxima quina, onde nós faremos um aumento, que é o ponto de virada, ok? Concluímos, então, essa carreira, chegamos aqui na quina, e aqui nós vamos fazer o nosso último ponto. E agora, para virar, nós precisamos fazer mais um pontinho, que é o ponto de virada, ok, pessoal? E agora, nós temos esses pontos aqui, né? Nós vamos trabalhar em cada alcinha aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. Então, é só continuar fazendo ponto sobre ponto. Pessoal, nós vamos trabalhando assim, ok? E quando a gente chegar aqui nesse canto aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, nós vamos fazer o ponto aqui, o último ponto, e depois mais um no mesmo lugar para fazer a viradinha, ok? Então, finalizamos esta carreira, esta aqui e essa aqui, ok? Nós não precisamos fazer aqui, porque aqui já nós temos esses pontos bem bonitinhos, né? Então, não tem necessidade, ok? Então, chegamos aqui no nosso último ponto. Agora, pessoal, nós vamos finalizar aqui, né? Nós precisamos fazer o fechamento aqui invisível. Então, nós vamos cortar o nosso fio, ok? Então, para fazer esse fechamento e concluímos, então, essa primeira etapa. Então, nós vamos puxar o fio aqui, vamos introduzir a nossa agulha aqui, trazemos o fio para trás e agora nós vamos trazer esse fio, simular essa alcinha aqui. Eu vou pegar uma agulha menor, coloco no nozinho aqui e na alcinha e trago esse fio aqui para trás. E olha só, pessoal, fica perfeito o nosso fechamento, né? Agora é só arrematar esse fio. E agora a próxima etapa vai ser fazer uma carreira de pontos baixíssimos ao redor de toda a peça, ok? Agora nós vamos começar então uma carreira de pontos baixíssimos por toda essa base, nós vamos trocar de cor, ok? Nós vamos iniciar aqui, né? Então, as laterais aqui vai ser entre os pontos baixos que nós fizemos e a base da bolsa. E aqui nós temos esse espaço aqui, a gente vai fazer nesse espaço aqui. E aqui, pessoal, nós temos aquela primeira carreira inicial. Então, a gente vai fazer aqui, ok? Então, aqui mais ou menos fica, né, um espaço de 1 centímetro, 2 centímetros mais ou menos. E aqui, então, na divisória entre o corpo da bolsa e a carreira, né, de pontos baixos, ok? Então, nós vamos iniciar aqui no cantinho. Vamos colocar a nossa agulha desse jeito e agora nós vamos trazer esse fio para cá e vamos colocar, né, a nossa agulha aqui, pessoal, na direção dos gominhos aqui e no meio entre cada, né, carreira aqui, ok? Então, colocamos aqui, fazemos um ponto baixíssimo. Agora, entre as carreiras, sempre dando uma alturinha, né, para não ficar muito apertado.
E a gente vai repetindo isso então. Perceberam onde é que a gente tá fazendo, pessoal? Então, aqui na direção do gominho. E entre um gominho e outro. Chegamos aqui na quina, a gente faz o ponto, e agora nós viramos aqui e continuamos fazendo aqui em cada espaço, pessoal, tá? Desse jeito, em cada espaço de ponto aqui, nós seguimos fazendo então os pontos baixíssimos. Sempre deem uma conferida, né? Se vocês veem que algum ponto não saiu como deveria ou ficou muito desparelho, vocês repetem, que é melhor repetir do que ficar, né? Depois, enfim, né? Esse delineado que fica bem bonito, mas ele fica bem aparente também. Então, quando ele não fica uniforme, chama a atenção. E assim, pessoal, nós vamos fazer então. Vamos continuar seguindo por toda essa peça. Então, pessoal, fizemos uma carreira de pontos baixíssimos por toda a volta. Agora, né, nós temos que fazer aqui os arremates. Então, nós vamos cortar o nosso fio. Vamos puxar essa alcinha aqui e vamos fazer o fechamento invisível. Então, vamos trazer essa alcinha para cá. E agora nós precisamos simular, né, a outra para ficar bem bonito esse acabamento. Então, nós introduzimos a agulha aqui por trás, que vai sair aqui no meio desse pontinho aqui. Aqui no meio, e a gente traz então essa alcinha aqui para dentro e pro outro lado. Então, agora nós ajeitamos aqui. E ficou perfeitinho o nosso acabamento. Agora, a gente só vai fazer os arremates, né? Arrematar aqui com a agulha de tapeceiro ou com a própria agulha de crochê. E depois, pessoal, nós vamos começar, então, a trabalhar as nossas laterais, ok? Então, a gente começa, né, fazendo 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. E vamos trabalhar atrás nos nozinhos, da mesma forma que nós fizemos com o corpo da bolsa, ok? Então, segundo nozinho, 2, 3, 4, 5 e o último nozinho aqui. Nós vamos trabalhar então o 6º ponto desse jeito, pessoal, ok? Então, nós temos aqui 6 pontos, nós vamos fazer um ponto de virada, e agora nós vamos trabalhar carreiras de ida e volta, 6 pontos baixos, o mesmo ponto da bolsa, ok? Então, 2 pontos baixos, sempre aqui no meio, no espacinho entre um nozinho e outro.
desta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos, um de virada, e continuamos trabalhando, pessoal, 8 carreiras desse jeito, ok? Um ponto de virada. Então, pessoal, já trabalhei aqui as 9 carreiras. A primeira, né, essa aqui que a gente fez, trabalhou os nozinhos, e depois para cada fileira de nozinhos aqui, nós temos 2 carreiras. Então, tenho 2, 4, 6, 8 e a nona, que é essa aqui de baixo. Agora, nós precisamos fazer aqui ao redor, até chegar aqui, carreiras de pontos baixos, para depois, então, a gente costurar na bolsa, ok? Aqui, então, nós fizemos o último ponto, nós podemos marcar aqui, né, para depois a gente fazer a contagem, se ficar mais fácil, né? Aqui nós fizemos os 6 pontos, né? E agora nós vamos colocar mais um pontinho, né, aqui, para fazer a viradinha desse jeito, ok? Agora, nós vamos trabalhar aqui nessas alcinhas, nesse espacinho que tem aqui, onde tem, né, esses nozinhos aqui, aqui nas alcinhas, no nozinhos, aqui nas alcinhas, a gente vai trabalhando dessa forma, um ponto baixo, né, que corresponde, então, né, a cada fileira aqui que nós temos, a cada, né, agrupamento de pontos, certo? Então, aqui nós vamos fazer primeiro ponto baixo aqui, onde tem essas 2 alcinhas aqui, fazemos o nosso primeiro ponto baixo, depois aqui, no meio aqui dos nozinhos, depois aqui, nas 2 alcinhas, depois aqui no meio, nas 2 alcinhas, aqui no meio. Eu cheguei aqui no último ponto da carreira, né, aqui na quina, e o que que nós precisamos fazer agora? Um pontinho aqui de virada, como nós fizemos aqui, ok? Então, eu faço um pontinho de virada. E agora, pessoal, nós temos aqui os 6 pontos do mesmo jeito que nós temos aqui em cima. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto aqui escondidinho. Então, nós precisamos agora fazer esses 6 pontos normais, né? Vamos marcar esse último ponto aqui, que é o nosso último ponto aqui do lado, né? Desse ladinho aqui. E agora, nós vamos trabalhar, então, aqui. Vamos fazer os 6 pontinhos aqui. 1, 5 e o sexto ponto aqui, certo, pessoal? Então, nós temos os 6 pontos, agora nós precisamos fazer o quê? Um pontinho de virada, ok? Então, o nosso pontinho de virada aqui. O nosso ponto de virada, agora nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui desse lado, trabalhando essas alcinhas, né? E esse pontinho que fica aqui no meio dos nozinhos. E o nosso nono ponto, pessoal, ok? Então, nós já temos aqui 9 pontos. Então, o que que a gente faz agora? Nós cortamos o fio, né? Puxamos aqui. Vou tirar o marcador. Aqui nós introduzimos a agulha nessa alcinha aqui de cima. Puxamos esse fio para trás. E agora nós precisamos fazer essa simulação, né, para fazer o fechamento perfeito. Então, eu coloco a agulha aqui atrás no nozinho e dentro da alcinha e puxo esse fio para o lado de cá, ok? Então, aqui está uma base, né, de
24 pontos. Então, pessoal, já temos a nossa base feita, as duas laterais, né? Então, nós temos aqui ao redor 24 pontos, ok? Nas duas laterais, então 24 pontos de uma extremidade à outra. Aqui eu tenho, né, a minha base e essa aqui vai ser então a tampa da bolsa. Então eu preciso costurar essas laterais, né, dessa forma aqui na bolsa. Então eu preciso separar aqui os pontos. Marcados esses pontos, agora eu conto 24 pontos, ok? Aqui na lateral, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pontos. Do mesmo jeitinho aqui, ó, na mesma linha aqui, eu tenho os outros 24 pontos, onde eu vou costurar a outra lateral. Ok, pessoal? Ficou claro isso? Então, aqui também devidamente marcado, então isolei os 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E no primeiro aqui, né, depois da viradinha, está devidamente marcado. Então, eu vou agora, né, ponto com ponto, eu vou costurar, né, essas laterais aqui na bolsa, ok? Então, pessoal, eu já fiz a costura, né, aqui com a agulha mesmo, em pontos baixíssimos de uma das laterais. Do jeito que nós vamos fazer aqui, nós fizemos, enfim, que eu fiz aqui, é a mesma coisa desse lado. Aqui, eu marquei o próximo ponto aqui, né, do cantinho, ok? Quando a gente fez a viradinha, e eu fiz a mesma coisa aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tirando 6 pontinhos, marquei os próximos, né? Então, aqui eu tenho 24, eu preciso marcar 24 pontos aqui também na lateral, para que esta costura se encaixe. Aqui, pessoal, tem um pequeno detalhe. Eu vou começar a costura dessa lateral aqui pela frente da bolsa. Esta lateral eu não costurei pela frente da bolsa. Eu iniciei aqui, onde eu já tinha colocado os marcadores, né? Por que que eu tenho que fazer? Por que que tem essa sutil mudança? Porque senão esse desenhinho que forma aqui, ele fica diferente daqui. Então, aqui eu costuro pela frente e aqui eu começo a costura por aqui. Do mesmo jeito que eu vou fazer, não tem mistério, os arremates são iguais. A única coisa, pessoal, é isso, ok? Então, vamos começar a crochetar a nossa lateral, unir, né, aqui com a base da bolsa. Então, nós vamos colocar aqui, ó, onde tem os marcadores, nessas alcinhas. Nós vamos trabalhar as alcinhas de dentro. Então, eu coloco a agulha aqui e aqui. O fio fica desse jeito, não se preocupem com essa ponta aqui, pessoal, que depois a gente arremata, né? Agora, eu introduzo a agulha nas próximas alcinhas aqui e faço um ponto baixíssimo. Sempre nas alcinhas que estão de frente uma para outra, ok? Então, ponto baixíssimo. E assim nós vamos fazendo por toda a volta, tá, pessoal? Do mesmo jeito, mesmo trabalho em toda a volta aqui.
Então, pessoal, chegamos agora aqui no último ponto, né? Vou tirar os marcadores. E vamos fazer, então, esse último ponto aqui. Ok? E aqui, então, a gente vai contar os pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Fechou direitinho. Agora, nós cortamos esse fio. Puxamos aqui no fio e vamos fazer o arremate dos dois lados aqui, ok? Podemos usar uma agulha de tapeceiro, ou mesmo com a própria agulha, né, aqui. Aí eu entro aqui onde tem esse nozinho aqui e tem o nozinho aqui. Eu entro por aqui. E trago esse fio pra cá, ok? Agora, eu passo, né, pro lado de dentro aqui e faço o arremate. Corto o fio, arrematamos um lado. Agora, nós vamos arrematar aqui. Vamos tirar aqui e vamos fazer o arremate desse lado aqui também. Aqui nós entramos, aqui no nozinho. Ajustamos bem esse fio e caminhamos com ele aqui por dentro. Então, pessoal, costuradas devidamente as nossas laterais, né? Olha como ficou bacana. Então, pessoal, aqui, ó, ficou o desenhinho, né? O mesmo desenho que nós temos aqui, ok? Então, pessoal, colocadas as laterais, né? Unimos aqui, devidamente, então, unidas ao corpo da bolsa. Então, falta agora a gente colocar ou um botão imantado, ou nós podemos também colocar um fecho tic-tac e também, né, nós vamos colocar aqui uma alça, ó. Agora nós vamos fazer a alça, que é aquela alça muito fácil de ser feita. Eu gosto porque ela fica bem estruturadinha, né, bem firme. Então eu uso a agulha 5, o fio de malha, e vamos fazer aqui então 6 correntinhas. 3, 4, 5, 6. Voltamos aqui, colocamos dentro dessa alcinha aqui, né, a nossa agulha e vamos fazer o primeiro ponto baixíssimo. Agora nós vamos trabalhar sempre nos pontos baixíssimos, pessoal, não nesse primeiro aqui. Agora nós vamos fazer nesses aqui, nesses 5 pontos que restaram. Então, sempre na alcinha de cima, ok? Então, a gente introduz a agulha. Aqui nós já trabalhamos, nós vamos introduzir a agulha aqui, nessa alcinha, e vamos puxar o fio. Vamos colocar aqui e puxar o fio. E assim, pessoal, nós vamos fazer por todo
por toda a extensão da alça. Sempre é este ponto aqui. É muito fácil de fazer essa alça. Tem muita alça bacana, muita alça bonita, mas nem toda a alça ela fica legal para todas as bolsas. E essa aqui em especial, para esse modelo de bolsa, eu gosto bastante. Por quê? Porque ela acompanha o ponto, né, da própria bolsa, e a bolsa é bem estruturadinha, então eu gosto, né, desse modelinho de alça, que vai ficando esse desenhinho assim, ó, vai ficando esses gominhos. Muito fácil e rápido de ser feito, ó. Acabei então a nossa alça aqui, a alça tubular. Agora vamos tirar as medidas. Ela ficou com 22 centímetros de comprimento, ok? Então, agora nós vamos fazer os arremates aqui, ok? Vou fazer esses arremates com agulha de tapeceiro. É só passar, pessoal, o fio aqui para dentro, ok? Não tem mistério nenhum. Desse jeito. Aqui está a nossa alça. E agora, pessoal, nós vamos colocar aqui, então... Então, pessoal, agora nós vamos colocar o nosso fecho. Eu escolhi o fecho tic-tac aqui, né? Mas você também pode usar um botão imantado, né? Fica a critério. Eu escolhi, né? Porque eu achei que tem tudo a ver com as cores. Então, aqui é muito fácil, pessoal. É só, né? Aqui nós colocarmos, então, essa partezinha do engate, nós colocamos aqui, né? A gente conta o número de pontos aqui para não ficar, né, torto. Então, dividimos bem o meinho aqui. Nós podemos fazer assim, se você preferir, né? Então, aqui fica o meio. É bem rápido, não é mesmo? E aí, a gente encaixa aqui e é só apertar, ok, pessoal? Só aperta bem, que ele fica bem firmezinho, ok? E aqui agora, nós vamos ver onde é que nós vamos colocar aqui. Então, nós vamos deixar aqui. Vamos colocar, então, aqui tem as garrinhas, né, pessoal? Ó, tem as garrinhas. A gente posiciona, então, desse jeito. Ajeita aqui pra dentro as garrinhas. E aqui do outro lado, gente, é só apertar. Eu não uso aquela parte de metal, eu não gosto, mas vocês podem usar, né? Aí é só apertar aqui bem apertadinho. E o meu truque para deixar isso aqui firme, tá? Porque com o tempo, né, essa partezinha ela pode voltar, ok? Principalmente quando a gente não usa aquela partezinha de metal. Então eu uso um pedacinho de fio de malha. Faço isso sempre que eu uso esse tipo de fecho aqui. Então, o que que eu faço? Eu coloco um fiozinho de malha assim, pessoal, ó. E puxo ele aqui pra trás. Uma partezinha aqui alinhada. Aqui, com essa partezinha de metal. E a outra eu puxo aqui mais pra baixo. Assim, ó. Fica desse jeito. E aí, aqui atrás eu faço um nozinho.
ok? Deixa bem firmezinho, 1 ou 2 nozinhos. Desse jeito, pessoal. E escondo esses fios aqui depois, ok? A outra alcinha aqui. E faço o mesmo processo. E aí, pessoal, fica assim, ó. Olha só que maravilha. Isso aqui não vai sair de jeito e maneira. Fechamos o nosso fechinho aqui. E ele, inclusive, pessoal, ele deixa até na hora que a gente coloca aqui, né? Essa partezinha aqui de cima do fecho, ela fica até melhor encaixada, né? Porque esse fio acaba ocupando um pouquinho de espaço. Então, é isso, pessoal. Já colocamos o nosso fechinho. Olha que fofa a nossa bolsa, gente. Muito linda, não é mesmo? Simples, mas com um efeito maravilhoso. Então, vamos prender a alça, vamos dividir, né? Aqui em cima, bem ao meio, para que a gente coloque as alças no lugar certo. Então, você mais ou menos conta, né? A distância aqui com os nozinhos. Eu vou pegar 3 nozinhos e vou colocar, então, a alça, a primeira alcinha, a primeira argola, perdão, aqui. E vou colocar a outra argola aqui. Assim, pessoal. Ok? E agora, nós vamos encaixar a nossa alça. E aqui. Pessoal, então, eis a nossa bolsa terminadinha, concluída. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se vocês quiserem, vocês podem colocar aqui uma alça extra, né? Pode ser colocada essa alça aqui, né? Nessa argola mesmo, né? Não tem problema nenhum aqui. Ok, pessoal? Pode colocar assim. Pessoal, esse é o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem muito. Isso me anima, me estimula a fazer mais tutoriais, que era algo, em princípio, que eu não faria aqui no canal, mas eu estou me abrindo aos poucos, principalmente em relação a bolsas que eu tenho um apreço especial, que eu gosto, né? Bolsas fáceis de serem tecidas, sem nenhum mistério. Então é isso, pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para receber todas as notificações e até o próximo vídeo.